Oi, amigos, aqui é o Dr. Luiz. Estamos juntos no Café com Verdade. Deus abençoe. Amém. Olá, amigos do Café com a Verdade. Sejam muito bem-vindos ao Café com a Verdade. Ao grupo Café com a Verdade, a paz do Senhor. Café com a Verdade! Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um vídeo, falando hoje do caminho, da verdade e da vida. Palavras essas de Jesus, quando ele disse para os discípulos que iria preparar lugar para eles. Queria subir aos céus, né? E ir para um lugar, e nesse lugar ele ia preparar morada para os discípulos, né? Como se fosse um consolo. Olha, eu vou mudar de lugar, não vou mais estar aqui com vocês, o meu espírito vai estar, mas o lugar que eu vou preparar lugar para vocês, um lugar melhor para vocês, um aconchego melhor, um ninho melhor, né? Algo mais gostoso de se viver, muito melhor de se viver, né? Um lugar com a cara de vocês, né? Um lugar com aquilo que vocês mais desejam, mais gostam, né? Enquanto esse lugar não chega, ele deu um esquema de caminhada pra gente, né? Pra gente viver de uma forma mais leve possível, uma vida mais leve possível. Então ele deixa um conselho, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós temos aí uma tripla orientação para a caminhada. E essa tripla orientação, quando você usa como a sua vida, só que isoladamente, ou uma delas, ou cada uma delas isoladamente, torna a sua vida bem difícil. Na verdade, quase uma vida bem pesada, né? Um termo completa o outro. A verdade, o caminho, a verdade e a vida. Um termo completa o outro. Um termo valida o outro. Um termo diminui o outro. Jesus, com esses termos, estava dizendo: equilibre e misture essas palavras. Por exemplo, não só um caminho. As pessoas que vivem só o caminho, elas usam cabrestos para a sua vida. Elas caminham inflexivelmente, elas têm aquele modo de vida com um objetivo só. Essas pessoas, elas sofrem por terem a cabeça tão limitada, sem flexibilidade nenhuma. É uma caminhada sem sabor, sem gosto. Elas não olham ao redor a natureza, o mato ao redor, elas não observam que está vindo chuva, sem se movimentar, elas não se movimentam de acordo com o vento, né? Elas têm aquela mentalidade, vivem aquela mentalidade, aquelas normas, e elas têm um caminho a seguir, elas pregam esse caminho a seguir de uma forma muito dura, de uma forma sem nenhuma flexibilidade. Elas vivem o caminho. Não viva só a verdade também. A verdade é estática, a verdade é um conjunto de verdades, né? É um banho de regras morais, de fazer ou não fazer. Quem vive a verdade geralmente é soberbo, é racional e frio. Ele adquire um senso de sabedoria sofredora e infernal, fazendo com que os outros sofram por estar sempre certo e achar que quando Jesus disse sim, sim, não, não, é para viver estaticamente, sem flexibilidade. Torna a verdade para ser usada no ato, sempre no momento, sem esperar, sendo duro, sendo cruel, sendo calculista. Assim vivem as pessoas que levam só a verdade como forma de vida, ou separadamente, só o caminho e só a verdade. Outros vivem só a vida, e não é só para viver a vida. Eles vivem sem regras, né? Eles vivem só a vida.
É tudo por amor, tudo pode, Deus é amor, não temos limites, é tudo alegria, é alegria sem medida, fica alegre sem saber que está alegre, dança sem saber que dança, ri sem saber que ri, levam a vida, né? Levam a vida, são crentes, mas acham que são tão libertos que podem apenas viver os sabores da vida, não uma libertinagem, mas uma forma de vida que é só amor, né? E esquece do caminho, das regras do caminho. As palavras, as 3 palavras, elas precisam se entrelaçar, é a conversa de uma com a outra. Jesus não orientou a viver assim, para você acertar sempre com essas 3 palavras. Pelo contrário, por haver necessidade de um fluxo entre elas, existe esse fluxo, existe um movimento da vida. Vamos, na maior parte das vezes, errar. Quando nós usamos cada uma separadamente, nós já erramos. Quando nós tentamos usar elas, uma complementando a outra, acredito ainda mais profundamente que Jesus nos deu esse jogo de palavras para aprendermos que não existe uma conta mensurável para viver. Quando ele dá esse jogo de palavras, não é que você vai medir isso e vai viver cada uma delas separadamente. Não é isso. Se você tentar fazer essas contas para viver essas 3 palavras, pesando uma por uma separadamente, sua vida será um tormento. Aguardando ansiosamente o dia que Jesus voltar, né? Então, essa palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é para você aguardar Jesus voltar. Mas se você não usá-las de maneira correta, você vai tornar a sua vida bem difícil até Jesus voltar para te preparar lugar. Ele vai preparar lugar, ele vai te levar, mas vai ser uma vida sem difícil. Se você usar essas palavras como uma mescla, como uma dança entre elas, um fluxo entre elas, e saber que estará na maior parte das vezes errando mesmo, tentando usar um fluxo entre elas, você terá uma vida leve até a volta de Jesus, porque você está tentando, e você entendeu que elas são vividas separadamente por algumas pessoas, mas você está tentando vivê-las em movimento, uma somando com a outra e uma diminuindo a outra. Aí você pensa, né? Mas a pessoa está pecando, é verdade. E aí você vai confrontar ela na hora, com verdade. E a vida que pede, ela pede ao contrário. Você está confrontando ela com verdade, o caminho, a verdade e a vida, os 3. Você usa a verdade. Não, está pecando, é verdade, é verdade. Isso. Mas e a vida que pede para você esperar para falar com amor? A vida é a sua atitude para com a pessoa. A vida, viver, é um relacionamento. Então ela está pecando. Você tem que falar que ela está pecando. É a verdade. Mas é o momento de você falar a verdade. É quando a vida ela se mistura com a verdade. E você tenta fazer o que é certo, com amor, com vida. Aí você fala assim, mas Deus é amor, então eu vou viver como se Deus fosse amor. E aí, você não precisa repreender ninguém, porque Deus é amor. Você não vai falar a verdade para ninguém, porque Deus é amor. Aí você vai falar, não, precisa repreender. É verdade? E a verdade que precisa ser dita? Quando a pessoa só vive o amor e vive liberdade. E quando você precisa falar a verdade para ela, mesmo ela vivendo em amor, né? Aí você pensa assim, mas as normas diz que não podemos fazer algumas coisas. O caminho, né? O caminho é assim, ele é assim, ele é com cabresto, né? Então, quer dizer, são normas que você anda vivendo com elas. E as normas para você dizem, te colocam numa forma de vida, né? Tudo bem, mas dessa forma, e a verdade? A verdade diz para você andar assim? Ou por que dá certo que você vai fazer? Por que você acha que quando você anda no caminho corretamente, todo engomadinho, um crente visível como crente, né? E como é que fica a vida
o relacionamento entre pessoas, ou a verdade, ou é verdade que você está fazendo, mas você só está fazendo isso, não é? Então, por você seguir rituais, por você seguir tudo isso, você esquece que a verdade precisa entrar no meio do negócio para medir você, para saber se você está certo ou não, né? Então você pensa assim, por exemplo, é só o caminho. Por exemplo, eu só vivo o caminho, meus pais me ensinaram assim, mas e a vida? E a sua esposa que precisa de você? Seja flexível com seus filhos, com a sua esposa. Se você ensinar para eles só o caminho, é muito duro, muito duro. Não, tem que viver só o caminho, tem que viver só essa religião. E o amor. E o amor que traz a longanimidade, a bondade, né? São coisas diferentes, por causa disso que as palavras se misturam entre elas, né? Aí você pensa, mas eu amo meus filhos, eu dou tudo para eles, tudo que eles querem, é a forma que eu amo, tudo bem. E você está ensinando eles a traçarem um caminho de vida para eles, um caminho, um futuro para eles, um pouco de disciplina. Então você é só amor com eles. Só amor. Tudo bem, você é só amor com eles. E você está ensinando para eles as regras da fé, a disciplina de fé, a disciplina de oração, a disciplina, a base, o fundamento da fé. É só o amor, então. E é um amor que você dá, é um amor que você faz por eles. Você não os ensina, ou você não os confronta com verdade, né? Aí você pensa assim também, vida. Eu vivo amando todos. Eu vivo a vida com intensidade. Eu vivo amando todos. E o caminho do Evangelho. E as doutrinas básicas, né? Então, as palavras elas precisam se entrelaçar entre elas, né? As palavras se entrelaçam, ganham vida quando se mistura. Elas fazem sentido quando elas entram no fluxo entre elas. E você percebe que elas são imensuráveis, que não dá para você medir uma por uma e viver aquilo, só aquilo. Não dá para você mesmo viver nos três, mas separando, né? E elas dão leveza à vida quando nós percebemos que nós não vamos conseguir vivê-las nem isoladamente, nem em fluxo. Nós vamos sempre errar, ficar pendentes com alguma coisa, com algumas das orientações das palavras de Jesus. Elas precisam se mesclar num movimento da vida. Elas precisam nos ensinar a movimentar tudo nas nossas vidas. As três palavras, o caminho como uma disciplina, a verdade como sendo dita e ensinada, e a vida falando do relacionamento com amor com outras pessoas, né? O calor com outras pessoas, o envolvimento com outras pessoas. Tudo bem, mas quando você entra nessas palavras com o assunto religião, aí o negócio complica mais. Porque a religião ela fica mais com a palavra caminho e verdade. Caminho e verdade. Caminho e verdade. Ela te coloca num caminho discipulado, ela te traz verdades como forma de vida, caminho como forma de vida, verdades como forma de vida. Aí você pensa assim, um caminho e uma verdade. Nós não podemos ser ingênuos que todas as pessoas olham da mesma forma para a verdade de Jesus. Não. As pessoas, o foco delas para Jesus são focos diferentes. Umas pensam que Jesus pode ser juízo e pode trazer um prejuízo se você não fizer alguma coisa. Se no caminho que você está, você não fizer alguma regra, você está andando naquele caminho de rituais, então algumas pessoas podem pensar assim, não, se eu não fizer, eu vou ser castigado. Essa é a visão que eles têm de Jesus. Qual a verdade que a religião traz sobre Jesus? Também uma verdade assim, se você não fizer, você não prospera. Então são muitas verdades. Nós pensamos assim, não, a verdade é uma só, a verdade é Jesus, tá? Mas como as pessoas entendem o caminho e a verdade? Então, quando você fala de religião e quando você fala
desse laço entre caminho e verdade dentro da religião é um laço que acontece dentro da religião. É um laço de caminho e verdade que faz com que o homem ele viva encabrestado. Então, nessa pitada de religião, você tem que pôr a vida. A vida é essencial. A vida é essencial nessa pitada de caminho e verdade que a religião traz. A religião ela traz o caminho e a verdade para quase que robotizar o homem. E isso é pregado para outros homens. Os outros homens enxergam Jesus muitas vezes como a religião enxerga, como a religião faz discípulos. A religião faz discípulos com fundamentos bíblicos, que é o caminho. A religião faz discípulos ensinando as pessoas a andar no caminho de forma correta. A religião faz discípulos falando a verdade para as pessoas, como elas estão andando, o Espírito Santo convencendo as pessoas do pecado. Mas se for só isso, falta uma pitada de vida, falta uma pitada de calor humano, falta uma pitada. Então nós temos que equilibrar as palavras, e umas palavras dependem da outra, e umas palavras precisam da outra. E então a nossa vida é esse fluxo dessas três palavras, a nossa vida é um movimento dessas três palavras. Nós temos que pensar nessas três palavras como uma somando a outra e como uma diminuindo a outra. E assim nós vamos errar a maioria das vezes, mas nós estamos no caminho correto. Nós estamos tentando acertar. Então, assim como nós achamos que vamos errar na maioria das vezes, a vida fica leve para nós. Fica leve, porque sabemos já que vamos errar, mas estamos tentando acertar. Sabemos da disciplina, sabemos da verdade e sabemos dos relacionamentos, a vida mesmo lá fora, a vida que aflora lá fora, a vida que você sente o suor, você sente o calor da pessoa, você se relaciona. Essas três coisas, elas precisam andar juntas na vida do cristão. Elas não podem andar separadamente. Você não pode fazer da sua vida só o caminho. É muito pesado para quem vive com você. Você não pode fazer da sua vida só a verdade. É muito cruel para quem vive com você. Você não pode fazer da sua vida só a vida, só o amor, só a liberdade, porque assim você não tem disciplina, você não tem conteúdo bíblico, você não tem a verdade bíblica. Então, o conselho hoje é que nós venhamos a tratar essas três palavras de uma forma unida, de um fluxo só. Amém? A paz do Senhor.